Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Espero que os irmãos estejam bem. Espero que você esteja bem. Espero que você teve um dia abençoado, um dia próspero. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus possa te abençoar, independente de onde você estiver. E eu estava estudando a palavra de Deus e uma palavra que queimou o meu coração. Hoje é dia 9 do 12. Eu espero que Deus possa falar com você através desse vídeo. O tema da mensagem é: a porta fechada não é o fim. Porque muitas das vezes a gente se depara com a porta fechada e acha que tudo está acabado, que ali é um ponto final na sua vida. Mas eu vim aqui para te falar, não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Porque o que Deus tem para você é bem maior. Deus fecha uma porta para abrir outras. Então eu espero que Deus fale com você que se encontra angustiado, amargurado, que se encontra triste, que acha que não tem mais fim, que acabou. Esse é o último lugar. Você está no fundo do poço e acabou. Deus me mandou aqui para te dizer, não é o fim. Vou ler umas passagens breves sobre as portas. Mas primeiro quero contar um testemunho meu. Tô desempregado faz 1 mês e meio, 2 meses, alguma coisa assim. 2 meses, eu acho. E dei entrada no seguro, peguei a primeira parcela, não caiu a segunda. Eu tenho uma bebê de 5 meses que não mama mais no peito. Ela mama aqueles leite em pó. Eu estava mamando Nan Comfort 1. E esse leite foi o que passaram pra gente comprar, a gente vem comprando. E esses últimos dias, final de mês, sem dinheiro, sem nada, acabando o leite, a gente descobriu que ela tem uma alergia do leite. E a médica receitou leite. Vou procurar aqui. Esqueci o nome do leite, depois eu vou estar colocando aí na legenda. O leite custa R$230. Vamos ver se eu acho. O nome do leite é Pregomin, R$238. Minha esposa levou a neném agora, esse final de semana, no médico, porque estava dando alergia no corpinho. A gente não sabia o que era, então resolvemos levar. Antes dela sair de casa, ela estava aqui no computador. Ela veio e falou assim: amor,
tem uma cumbuquinha de leite que é três recipientes, guarda 3 frasquinhos, três mamadeiras nessa cumbuquinha. E ela falou assim: amor, tem essas 3 mamadeiras e mais uma na lata. Eu desempregado, sem dinheiro, me causou preocupação. O coração ficou angustiado. Então ela foi no postinho aqui na rua do TG e a médica falou que ela estava com alergia do leite, que para ela ir atrás desse Pregomin. Aí minha esposa chegou e disse: amor, a neném está com alergia do leite, vai ter que tomar esse leite próprio. Então ali meu coração já se despedaçou ali. Como pai, como homem, eu me senti impotente, me senti um nada. Meu chão desabou, porque pensei eu, se o leite de R$60, a lata de leite de R$60 para mim tá difícil, imagina uma de 230. Meus olhos se encheram de lágrima e eu pensei: oh, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a médica receitou pra gente pegar esse leite da prefeitura. Eu falei: então, amor, deixa eu acabar o que eu tô fazendo aqui, eu vou colocar uma roupa e vamos subir lá aonde dá os remédios ali da prefeitura, ali na rua pra quem é de Guararapes aqui, é na rua do Dr. Antônio. A gente levou os documentos que precisava, chegou lá, a gente foi contemplado com 2 latas. Fala que é lata de doação, porque como o nome dela não está cadastrado, então é lata de doação. Graças a Deus minha neném tá tomando ele. Ela fica roncando por causa do leite, mas graças a Deus vai mudar essa história, vai acabar com esse ronquidão. Em nome de Jesus, eu creio. Então, pra mim aqui, eu falei: nossa, as portas estão fechadas, parece que é o fim. E eu estudando agora por esses dias, eu vi o pastor falando sobre porta fechada. Falei: eu vou estudar sobre, porque isso queimou meu coração. Isso me fez sentir desejo de passar para vocês, porque não é o fim. O tema, como eu já disse, a porta fechada não é o fim. Vou ler alguns trechos bíblicos, algumas passagens onde diz que Deus operou perante a porta fechada. Então, se Ele operou no passado, Ele pode operar hoje, porque o mesmo Deus que é de ontem é o Deus de hoje e de amanhã para sempre. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu adoro e exalto o nome dele. É o Deus Todo-Poderoso. Vou começar em Gênesis 7,16. Em Gênesis 7,16 diz assim: se começa por Noé. Acho que a maioria sabe a história de Noé, que ele entrou à arca, ele e a família, e fecharam-se as portas pro lado de dentro e Deus selou do lado de fora. Então Deus fechou a porta para o dilúvio acontecer, para mudar a história da humanidade. Então Deus fechou a porta para algo maior e melhor acontecer.
Em Gênesis 8:1 diz: Deus lembrou de Noé e todas as coisas viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas diminuíram. Então, aqui já começamos a falar sobre as portas fechadas. Não é só porque a porta fechou que Deus não opera mais. Deus opera na porta aberta, na porta fechada, na janela aberta, na janela fechada. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Aleluia. Aqui eu já vou para 2 Reis. 2 Reis. Livro de 2 Reis. Que diz assim. É a mulher que não tinha filhos porque o seu esposo era velho. Eu vou ler um pedaço até chegar onde a base. 2 Reis 4:3. Não, perdão. 2 Reis 4:4. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás do lado de fora aquele que estiver cheio. Do que ele está falando? Está falando da mulher que perdeu o seu perdão. É da mulher que não tinha nada em casa, perdão. Não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. E não peçam poucos, peçam muito. E quando entrares, fechará a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás do lado daquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite cessou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vive tu e teus filhos do restante. Então Deus já proveu o azeite para ela vender e viver. Por quê? Porque ela não tinha nada na sua casa, mas Deus providenciou o azeite para ela vender e viver. Ainda tem mais. Uma mulher. Sobre essa mulher ainda continua em 2 Reis 4:12. Geazi chama o servo sunamita, quando ele havia chamado ela, pôs diante dele. E ele disse: diz agora a ela, que tu tens sido cuidadosa para conosco com todos este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou capitão? Porque essa mulher que ele está falando aqui, ela teve cuidado com os servos de Deus. Ela cuidou dos homens de Deus, porque quando eles passavam ali, ela dava pão e estadia para eles. Então, ele quis recompensar ela de alguma forma, ou apresentar ela para o rei, ou fazer alguma coisa para ela.
Como eu tenho lido aqui, o que há de ser feito por ti, desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? Eliseu pergunta ao outro homem de Deus que estava com ele. E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho. Então ele já deu um toque: ela não tem filho, e seu marido é velho. E ele disse: chama. E quando ele havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada, porque eu creio, na minha conjectura, que era um casal de senhor. A mulher era estéril numa sociedade em que pagãos e adoradores do Senhor consideravam a esterilidade como uma das maldições dos deuses. Ao mesmo tempo, qualquer ato de poder podia ser uma vindicação da verdade. Vindicação da verdade de Deus. Portanto, essa ajuda especial para a mulher era testemunho a favor de Deus. Então, Deus já vai fazer um milagre sobre essa mulher. Portanto, essa ajuda seria especial para a mulher, que era um testemunho a favor de Deus. Mais especificamente, era uma declaração de que Deus podia ainda dar bênçãos àqueles que eram fiel a Ele. Aleluia. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo, que Eliseu havia dito a ela. Como ela não tinha... Só um minutinho que tá. Falou. Ela não pediu nenhum milagre, ela não pediu nada, ela não queria nem ser reconhecida, mas o homem de Deus, o profeta, foi usado para falar para ela que ainda havia esperança dela segurar um filho. Ela, no entanto, se assustou. Como pode haver um filho? Não minta para mim. Porque ela já era uma senhora estéril e o seu esposo era velho. Então, aconteceu, Deus fez um milagre, mas ainda há de vir, porque a porta vai fechar. Porque no capítulo 4, versículo 32, perdão, capítulo 4, versículo 28, eu não pedi eu um filho ao Senhor, não me negastes. Ela não pediu. O homem de Deus profetizou que ela teria um filho, e ela teve. Aconteceu que esse menino morreu. Então, o que ela fez? Eu não pedi meu filho, eu não pedi um filho, eu estava bem até agora. Então eu vou atrás do homem, do profeta, que falou que ia ter um filho. E ela foi atrás desse profeta. Deixou seu filho ruim, deixou seu filho morto e foi em busca do profeta. Eu não pedi filho nenhum, agora meu filho está morto, e agora o que vamos fazer? Profeta Eliseu foi à casa dessa mulher, viu que o menino estava morto, deitado sobre sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta de ambos e orou ao Senhor. Capítulo 4, versículo 33. Portanto, ele entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Então,
A porta fechada nem sempre é uma coisa ruim. A porta fechada nem sempre é um ponto final. Ali Deus quer te moldar. Ali Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Assim como Deus faz na minha vida. Deus fechou a porta do meu serviço e não estou aqui reclamando, não estou murmurando, porque eu sei que o melhor de Deus, que o melhor para mim é a vontade de Deus. Então quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para ficar murmurando? Se eu entreguei tudo nas mãos dele. Então não adianta as portas fechar, não adianta eu ficar choramingando, porque comida ele põe na minha mesa, fartura para falar assim, tenho o que eu quero. Não tenho. Mas eu não passo fome, eu não passo vontade das coisas. O que eu quero eu como, o que eu quero às vezes passo um perrengue, mas Deus capacita, Deus levanta alguém para me dar. Então a porta fechada nem sempre é uma coisa ruim, meus irmãos. Aqui a criança foi morta e ele subiu e deitou sobre a criança e pôs sua boca sobre a boca dele e seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Então Jesus reverteu a história. Jesus é a vida. Jesus tira, Jesus dá. Aleluia. Depois ele retornou para um lado e para o outro da casa e subiu e estendeu sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu seus olhos. Então a mulher teve fé de ir atrás do profeta, para que Deus fizesse, para que o profeta fizesse alguma coisa. E Deus fez, reviveu o filho dela. E hoje ele vai reviver a sua história. Ele vai reescrever algo novo na tua vida. Não é o fim, meu irmão, não é o fim. Agora de 2 Reis, eu vou pular para Daniel. Muitos conhecem a história de Daniel. Daniel, um servo do Senhor. Um servo que adorava ao Senhor 3 vezes ao dia. Aleluia. Daniel, outro profeta do Senhor. Daniel 6, 16 e 7. Como todos sabem, Daniel teve o rei Dário decretou que nenhum homem adorassem a Deus ou adorassem outro homem a não ser ele. Então Daniel não se dispôs a isso. Ele orou na sua casa de janela aberta. Mas eu já vou lá no texto base, para não ficar longo o vídeo. Que fica Daniel 6:16, e diz assim: então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Porque o rei Dário era amigo de Daniel, ele sabia que Daniel era um servo de Deus. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com seu próprio sinete e com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernamente a Daniel. O rei selou com sinete. O rei
o sinete. Sinete, traduzido, é um carimbo ou um selo. Então o rei selou com o seu, vou simplificar, com o seu carimbo e dos seus senhores, para que Daniel não fugisse da cova dos leões. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e ele apartou-se do seu sono. O rei não teve sono, ele ficou preocupado com Daniel, seu amigo. Então o rei levantou muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Ainda ele estava em dúvida, porque quem entrava na cova dos leões não saía vivo. Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Aleluia. Então eu creio que Deus opera com a porta fechada. Eu creio que Deus faz maravilhas diante a porta fechada. Não é o fim, não acabou, ainda há muito pela frente. Eu quero pedir para você levantar a sua cabeça. Quero que, se você estiver sofrendo por alguma coisa ou alguma coisa te desampara, pode estar mandando mensagem a gente e eu vou estar respondendo, vou estar orando pela sua vida, porque não acabou, não é o fim. Há lutas maiores para ser enfrentada. Deus te capacitou, Deus te levantou e não é o fim. Você vai viver, você vai bradar com um grito de vitória. Você vai sair e vai olhar para trás e lembrar do dia de hoje e falar assim: a porta fechada não me matou, a porta fechada me fez algo novo, me fez viver algo diferente, para você testemunhar para outra pessoa, para falar do Deus vivo que você serve. Daniel foi retirado da cova dos leões e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Daniel na cova dos leões acreditou em Deus. A gente aqui em ponto de querer fazer loucura, vou pôr no meu exemplo há um tempo atrás, a ponto de olhar para frente e não ver saída e falar assim: eu vou cometer alguma loucura, eu vou vender droga porque eu tenho muita conta para pagar, eu vou traficar, mas Deus é dono do ouro e da prata. Então mantenha calma, mantenha a porta do teu quarto fechada. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus. Aleluia. E o rei estabeleceu um decreto. E o rei decretou que todo o seu reino temesse e tenha reverência perante o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e imutável. Mas o que é imutável, B? Imutável é o que não está sujeito à mudança, é o que põe o ponto e não tira o ponto, porque ele mas se ele quiser, ele pode, porque ele é Deus. Ele manda e desmanda, ele faz e refaz, ele tira a vida, ele coloca a vida,
Ele mata, Ele revive. Então, o Deus que você serve não é um Deus de barro, não é um Deus que você tem que sacrificar animais. Não, Ele é um Deus que conhece o teu coração. Ele é um Deus que enxerga você aí por dentro. Então eu creio, meus irmãos, que Deus tem muito para você. Tem mais 2 passagens. E o decreto do rei foi esse: que todos temessem ao Deus de Daniel. Aleluia. Vou abrir mais uma passagem em Marcos 5:35. Eu estou finalizando porque o vídeo está ficando um pouco longo. Vai ser bem rápido. Aqui, essa passagem aqui, eu fiquei muito feliz quando eu li. Enquanto ele, Jesus, Marcos 5:35, enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Oh, presta atenção. A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, somente crê. Olha que impressionante, meus irmãos. E ele não permitiu que nenhum homem seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ele entrando disse-lhes: por que fazei esse alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele vê além dos nossos olhos. A gente vê o agora, a gente vê o que está debaixo do nosso nariz. Deus, assentado em seu trono, Ele vê tudo. Riram dele. Ele, porém, tendo feito a sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam. Entrou aonde a menina estava deitada. Ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus é o que eu acabei de falar. Jesus dá a vida e tira a vida. A morte, toda vez que a morte bateu de frente com Jesus, ela perdeu. Eu vou apanhar depois aí embaixo, toda a frente. Toda vez que a morte bateu de frente com Jesus, ela perdeu. Eu vou caçar aqui para ver rapidinho. Não, o vídeo vai ficar muito longo. Aleluia. O que Jesus falou para Jairo é o mesmo que fala para mim e para você aí. Não temas, somente creia, porque Ele é um Deus vivo. O mundo diz ao contrário. O mundo é aquele que riu. Mas Jesus tira e deixa só quem está na causa. O mundo diz ao contrário. Não tem jeito, já está morta, acabou. Põe um ponto final, vamos botar num caixão, acabou. Mas Jesus é aquele que ressuscita. Jesus está dizendo: eu trabalho até com as portas fechadas, não tema, somente crê. Aleluia. Eu vou para o último
último capítulo, último versículo aqui, que se encontra em Mateus. Mateus 28. Eu peço perdão para vocês, porque eu não tenho uma oratória boa, mas eu creio que Deus fala mesmo assim. Eu creio que vocês estão entendendo. Esse aqui é minha última passagem, que diz assim, Mateus 28. Vamos ler do 28, 1 ao 3. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descerá do céu e, chegando, removerá a pedra da porta. Para quem não entendeu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, e hoje ele reina à destra do Pai. E ao terceiro dia ressuscitou e vivo está, porque ele é a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. João 10, 9. Então, meus irmãos, para você que acha que é o fim, não é o fim, não acabou. Eu creio que Deus vai além do nosso imaginar, além do nosso pensar. Deus, ele não é limitado. Então, eu peço para você, tenha calma, não é o fim, não acabou. Eu gostaria de estar fazendo uma oração breve, porque já faz 40 minutos. E eu espero que Deus tenha falado com você. Não desista, porque assim como Ele fez com essas passagens de porta fechada, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua trajetória. Isso não é o fim, não acabou, é uma vírgula. E outra história vai ser dada agora. Então, eu vou fazer uma breve oração. Eu peço que se puder, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, essas palavras queimaram meu coração para que eu pudesse passar através desse vídeo para essas pessoas, Pai. Não sei quantas pessoas vão ouvir e não sei quantas pessoas estão precisando, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e o de amanhã. Pai, eu peço que o Senhor venha abrir a porta, abrir os olhos dessa pessoa que acha que acabou, que acha que é o fim, que o Senhor venha mostrar a tua grandeza para ele, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir as portas do emprego, abrir a porta da saúde, Pai. Onde ele estiver, que o Senhor console e ele mostre que há uma saída, e essa saída chama Jesus de Nazaré. Pai, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Eu falei Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, ficam com essa palavra. Eu creio que Deus vai falar com você grandemente, em nome de Jesus. Que você tenha um bom dia, que o Espírito Santo possa te acompanhar no seu dia, que você tenha paz no seu coração. Precisando, estou à disposição. Fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.